Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Esse aqui é o quarto vídeo dessa série de projetos para impressão 3D. Eu comentei no vídeo anterior, para quem não acompanhou, peço que o pessoal assista aí os três primeiros vídeos. Dois primeiros são bem curtinhos e o terceiro vídeo eu falo um pouco mais dessa ideia de projetos propriamente para impressão 3D, né? Que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo desses próximos vídeos, né? E aí eu estou gravando esse quarto vídeo para falar exatamente do quarto projetinho aí, né? No terceiro vídeo eu explico um pouquinho sobre esse quarto projeto, tá? Antecipadamente eu peço desculpas aí pela qualidade de imagem e som, porque eu estou gravando na webcam do próprio notebook, né? Que é bem simples aqui o webcam. E o som eu estou gravando aqui no celular do lado, porque o som, a captação de áudio aí do notebook não é muito boa. Então, para esse começo, para esses vídeos iniciais aí desse projeto que eu estou fazendo, a gente vai melhorando aos poucos aí, mas eu acredito que eu vou editar uma coisinha ou outra aqui para melhorar, tá? A parte de som, e eu acho que no final vai ficar legal aí para o pessoal acompanhar, tá? Então, para quem assistiu o último vídeo, esse quarto projetinho aqui, a ideia é fazer um brinquedo, tá? Um brinquedo para o meu filho, porque meu filho adora esses brinquedinhos de aventura. Eu expliquei que a gente sempre faz desafios e a gente esconde coisas dentro de casa, no apartamento, né? E aí ele sai procurando, a gente faz pistas, faz mapinha, e aí eu já estendi isso para brincar em parque. Então, esse projeto, né, esse quarto projeto, nasceu dessa ideia, né? De fazer um brinquedo com uma dinâmica que meu filho já gosta de brincar, de fazer, né? Então, eu vou diminuir aqui a tela, tá? Vou deixar no cantinho aqui para a gente conseguir aí ver. Eu separei eu vou tentar fazer um vídeo dinâmico, rápido, tá? Mas vou tentar entrar em detalhes, tá bom? Para não ficar também algo muito assim acelerado e falado bem superficial. Não, a ideia desse vídeo é exatamente meio que dividir aí o desenvolvimento desse projeto, tá? E dividir com vocês o passo a passo para concluí-lo, né? Então, basicamente, o que acontece? A temática desse projeto, né, tema Aventura dos Caçadores, Tesouro do Pirata. Então, a gente tem um norte aí de temática para esse brinquedo, né? E aí esse brinquedo vai compor aí 5 itens, né? Que é o mapa, a criança vai começar com o mapinha já na mão, né? E esse mapinha, qual que é a ideia? É a gente personalizar ele, né, com canetinha. Então vai ter uma parte que é um adesivo e a criança e os pais podem editar, podem escrever os caminhos, as dicas, né, de como chegar para encontrar esses itens, né? Então vai começar com uma mapinha. Aí o primeiro item é uma bússola, que eu imaginei ser um item bacana de se iniciar, de começar a procura, né? Faz todo sentido, né, iniciar pela bússola. Depois uma insígnia, um broche que a criança vai prender na camiseta, né, vai sair andando e sentindo que está pertencendo aí à aventura, né, colocando o brochezinho na camisetinha. E aí vem o artefato, que eu imagino que possa ser um puzzle também, né, um quebra-cabeça que a criança vai montar, vai ter uma posição certa de um desafio, né, para concluir, e depois abre-se a tampinha após a conclusão do desafio ali do puzzle, e aí dentro pode ter um textinho, uma última dica para assim poder chegar no baú do tesouro, né? E a ideia do baú do tesouro, eu pensei ter umas moedinhas, tudo mais, né? E botar aquele chocolate, aquelas moedinhas de chocolate, não sei se a marca é Pan, nem sei se tem ainda no mercado, né? Mas tomara que tenha. E aí a gente vai colocar essas moedinhas, 2 moedinhas, né? Não vou encher de moeda para a criança não se acabar no chocolate. Mas de repente 1 ou 2 moedinhas dentro do baúzinho ali com as moedinhas de plástico vai ficar bem legal, né? Bem interessante. Então é isso, pessoal. A ideia da brincadeira, do brinquedo é essa. É uma aventura, um caça ao tesouro com a temática pirata. E dentro desse brincar aí vai ter 5 itens, né? Então a gente vai procurar. Então a ideia é, por exemplo, fazer num apartamento, numa casa ou fazer num parque, né? A ideia dessa brincadeira é que ela seja personalizável, né? Tem uma temática fixa de fundo, né? Mas que possa ser personalizável dependendo do ambiente que a criança vai brincar. Então essa é a proposta desse brinquedo aqui, tá?
E aí, qual que é a ideia? A ideia é a gente criar juntos aqui os 5 itens e depois imprimir e a gente testar com meu filho. Ver como vai ser essa dinâmica aí da brincadeira. Então, o que eu pesquisei aqui basicamente, né? A gente tem aí para compor a bússola, né? Eu peguei aqui algumas imagens da internet, do Pinterest, né? Então, pô, imagem sensacional, uma bússola mais bonita que a outra, né? Não sei se essas imagens são render, são inteligência artificial ou uma fotografia né, um produto real, mas todas são muito lindas aí, né? Muito bacana as imagens, né? E aí, basicamente estudando, não manjava nada de bússola, só sabia que ela apontava para o norte, né? Então aí a gente tem aí a bússola, a Rosa dos Ventos, essa estrela aqui, né? Dando as coordenadas aí, os pontos cardeais, né? São 4 principais, norte, sul, leste, oeste, e 4 secundários, depois ainda tem mais, né? Dá para subdividir ainda mais, né? Então, o que eu pensei? Basicamente a gente seguir com essa ideia desses 8 pontos, os 4 principais e mais 4 secundários, né? E essa escala de 360 graus, né? Então, os pontos cardeais, a escala e a setinha, eu acho que está perfeito, mas basicamente essa ideia aqui, né? Acho que vai ser uma bússola bem bonita, bem bacana, assim, com relevo dessa maneira aqui, né? E aí a gente pode fazer uma tampinha com relevo, né, na tampinha, fora da tampinha, né? E de repente relevos nas laterais, eu ainda estou na dúvida se a gente segue com relevos nas laterais ou relevos só na tampinha, tá? Então ao longo do desenvolvimento a gente vai avançando. Olha só que bacana esses relevos aqui, ó, um mais lindo que o outro, né? Incrível, também não sei se é IA ou se é modelamento, peço mil perdões se a pessoa modelou, imagino que seja punk pra caramba modelar todos esses detalhes, né? Mas se for IA, aí também é mole, né? Então, não, tá de parabéns se for uma pessoa e se é IA, não fez mais que a obrigação. Tô brincando. Coisa mais linda as imagens. Aí eu separei aqui os ícones, né? Que a gente trabalhar, né? Que, pô, não falta ideias aí, ícones para a gente fazer uma associação, né? Mas eu destaquei aí esse timão aí para os corintianos. Eu acho que o timão vai bem, ou de repente a âncora, né? As duas, ó, já uma do lado da outra. O timão e a âncora, acho que fica legal, porque faz sentido, né? Uma bússola, navegação, né? Então, ainda sendo pirata a temática, acho que esses dois carinhas aqui vai bem na dinâmica aí desse primeiro item, né? Aí esses caras aqui eu gerei na inteligência artificial, né? Qual que é a ideia? A ideia é, assim, a gente pode modelar do zero esse primeiro item, né? Fazer um projetinho do zero ou fazer por inteligência artificial. Eu, tô gostando muito de usar a inteligência artificial para gerar as imagens e modelo 3D, né? A gente ganha um tempo assim absurdo, né? E, o modelo fica perfeito, fica incrível, né? Então, a gente pode tentar fazer pela IA. E aí eu usei o Gemini, então, o Gemini e o ChatGPT, né? Eu achei bacana que o ChatGPT deu até 2 opções de imagem, né? Tá, cada vez mais os caras estão melhorando, né? Mas eu achei muito legal esse resultado, basicamente é isso mesmo, os relevos. Eu achei legal essa temática do polvo, dos tentáculos, né? Vai bem, talvez por causa do Pirata do Caribe, né? Piratas do Caribe ele associou a polvo, né? E fez aqui também, nesse outro aqui também, né? Alguma coisa, tipo uns corais ou alguma coisa assim nas laterais, né? Então a gente pode trabalhar a lateral também, é uma boa ideia, eu acho que vai bem, né? Então, o que é a parte desse vídeo, né? Eu vou definir aqui, para não ficar muito longo o vídeo também, para ser um pouco mais dinâmico, eu vou usar aqui a inteligência artificial para gerar, né? Então, a ideia aqui é usar o ChatGPT, como eu falei para vocês. Eu gerei algumas imagens, esse aqui foi no Gemini no Google, né? Gerei pelo Nano Banana aqui. E o ChatGPT também gerei aqui, né? Então, eu vou colocar o prompt aqui, o script, né? De uma bússola que eu achar bem bacana. Aí eu vou separar ela e aí eu vou levar para o Triple AI, tá? Vou carregar as imagens aqui no Triple AI e aí a gente vê como vai ficar, tá bom? Vai ter um corte aqui o vídeo, mas aí a gente já volta já mostrando aí a imagem da IA que foi gerada e o resultado do Triple AI em 3D, tá bom? E a gente volta aí.
Fala pessoal, voltando aqui com a temática do brinquedo, vamos lá. Eu coloquei no chat GPT e no Gemini algumas opções, né, do que a gente tinha visto desse modelinho aqui. Eu gostei bastante desse cara aqui, tá? Esse modelo aqui, achei que ficou bem interessante, né? Aí eu praticamente pedi para isolar no próprio Gemini e no chat GPT. O chat distorceu um pouco, né? Então eu preferi usar esse cara mesmo no Gemini, né? Aí eu separei também uma ideia de textura de corais e textura de escama de peixe. De repente a gente consegue incrementar aqui algum detalhe da bússola com essas texturas, né? Acho que vai casar legal. Até porque na imagem eu vi alguma coisa aqui de textura, né? Nessa imagem, textura dos corais que a gente havia visto, né? Então eu acredito que... Porque tem... Esses caras aqui tão lisos, né? Não tem muita textura não, tá bem liso, né? Polido até, mas eu acho que a textura pode ser um incremento legal aí, né? Legal? Então eu gerei lá no Triple AI esse modelinho aqui. Não gostei, tá pessoal, no modelo 3D gerado aqui. A imagem tá maravilhoso, né? Mas o modelo 3D, não sei, não tá muito bacana não. Eu tô considerando a gente modelar do zero mesmo, pessoal. Vamos fazer do zero. Vou modelar, né, do zero. Talvez são 5 itens do brinquedo, né? De repente os outros a gente consegue avançar com o modelo 3D. É lógico que eu podia voltar, gerar outras imagens, outras propostas, né, de bússola, gerar outras imagens, fazer todo o processinho de novo, né? Mas acho que vai bem a gente modelar pelo menos esse primeiro, né? Então, vamos usar o SolidWorks para modelar esse cara. E a gente poderia usar o Blender também, que é um software bem bacana, mas vamos de SolidWorks. Acho que vai ficar legal, vai ser bem prático aí, né? Então a gente tem aqui na vista frontal, vamos pegar a vista frontal. Eu estava pensando na medida desse primeiro item, pessoal. Eu estou com o paquímetro aqui na mão e na proporção nas imagens, eu acho que vai ficar interessante aí uns 55 milímetros, tá? Parte circular da bússola, né? Uns 55 milímetros acho que vai ficar bem legal. Então, vamos modelar aqui mais ou menos a proporção. A altura a gente vai descobrir, né? No desenho. Vamos ver a proporção aqui. Aí a altura a gente acha uma proporção legal, tá? 55 milímetros. Dá uma revolução aqui. A gente tem aqui algumas referências que a gente procurou, que a gente achou aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Considerando que aqui tem a 55 milímetros, talvez uns 7 milímetros, 5 milímetros, porque a gente vai fazer esse anel também, né? Então a peça a gente vai dividir aqui em a base, né? Algumas partes. A base principal, já pode sair essa ideia dos relevos, né? Desse carinha, dessa estrela aqui, né? A Rosa dos Ventos. Já vai sair esses relevos da Rosa dos Ventos. Com certeza a setinha, a ponteirinha vai ser a parte, a gente vai encaixar para dar o giro, né? O aro, a gente pode fazer a parte também para criar essa parte negativa, né? Então ele vai ter esse anel, esse aro, ele vai ser menor, ou não, ele pode ser também uma peça única, né? A gente poderia até economizar, né? Ganhar tempo e fazer ele único. Vamos ver, vamos avançar aqui. E a tampinha à parte, né? A gente pode fazer a argolinha. Então aqui basicamente a base, a setinha 2, a tampa 3, a argolinha 4. Vamos iniciar aí considerando 4 itens, né? 4 pecinhas avulsas encaixadas. Se a gente pensar em algo diferente, a gente faz a alteração aqui, né? Então 55 milímetros, vamos ver quanto a gente deixou aqui. 7, basicamente, ó, mais ou menos 7, né? 7 milímetros. Aí a gente tem aqui onde... Uma coisa bacana que eu pensei, pessoal, de repente pode ser interessante, a gente escrever em volta do anel, assim como tem alguns modelos que eu vi aqui, né? Um modelinho bacana que tá escrito, acho que o próprio que a gente gerou aqui, ó. Aqui, ó. Né? Acho que um textinho vai bem aqui, né? No aro, no anel, uma gravaçãozinha, né? Em alto relevo, do jeito que tá aqui, basicamente. Aí eu pensei numa frase, mais ou menos, aqui começa a sua aventura. Você está preparado?
De repente só pode ser uma chamadinha legal de início da brincadeira, né? Então, vamos deixar isso aí na ideia, né? Vamos deixar isso engatilhado aí para incrementar no futuro. Então esse carinha aqui, vamos imaginar aí um anel para caber o textinho, né? 5 milímetros, muita coisa. Acho que tá bom, né? Vamos ver aqui Opa! Vamos dar um offset aqui offset dessa superfície. Vamos deixar aí uns 2 milímetros, né? Para não ficar muito frágil. Basicamente, nossa basezinha seria isso aqui, né? 2 milímetros vai bem, não fica muito fininho uma casquinha, né? Esse aro aqui tá legal, né? A gente deixou aqui com 5 milímetros. Então, pessoal, basicamente a gente tem nossa base aí, né? Lógico que a gente vai acertar os detalhes, a gente pode fazer todo ele o principal no SolidWorks e depois no Blender aplicar as texturas, aplicar os relevos, né? Então o corpão desse cara aqui a gente faz aqui no SolidWorks, né? Então vamos criar aqui, vamos deixar no desktop mesmo, a base, né? Vamos criar uma pastinha aqui, né? Bússola pirata. E deixar a base aí da bússola, né? Essa vai ser a nossa base. Então a gente está considerando que tem 55 milímetros. Vamos fazer agora a nossa tampinha. Nossa tampinha também na vista frontal. Ela vai ter aqui 50. Vamos também deixar mais ou menos na mesma proporção, né? 55. Aqui mais fino, né, pessoal? Não faz muito sentido deixar 5 milímetros, né? Na mesma proporção, acho que a tampa vai ficar um pouco estranha, né? Vamos salvar aqui a tampa. Beleza. Então tá aí nossos dois amiguinhos aí. Vou criar a montagem. Trazer os dois carinhas. Certo? Vamos deixar ela flutuando aqui, né? Soltar esse cara. E vamos deixar ele na origem aqui, ó. Corpinho aqui na origem. Beleza. É isso. E a tampinha aqui. Vou criar uma restrição para deixar ele concêntrico, né? E esse carinha a gente vai pensar ainda, né? Como vai ser o encaixe da tampinha? Eu imaginei uma espécie de dobradiça aqui na parte de trás, igual está aqui nas nossas referências, né? Uma dobradiçazinha, né? Um ressalto. Também a gente pode fazer isso aqui de N maneiras, né? De infinitas formas, né? Mas pode ser pinado, mas eu acho que o pino não vai ser legal a gente fazer a parte, né? De repente um encaixezinho simples, né? Criar aqui um cilindro e uma meia cana que encaixe, né? A gente também tem que pensar que vai ser feito em PLA, e o PLA não tem muita resistência ao longo do tempo, né? Ela vai com uma abertura, abrindo e fechando, vai criando aí um desgaste, né? Se for pensando nos materiais de impressão 3D, né? O PLA e o ABS. Se imprimir em ABS, dura muito mais, né? Essa dobradiça, né? Esse desgaste que vai acontecer no material no ABS vai durar mais. No PLA vai durar bem menos, mas também não vai... O ABS vai prejudicar um pouco da estética, e acho que esse brinquedinho, o principal aqui, eu acho que é a estética, né? Então vamos pensar em PLA. Então vamos considerar um encaixe que dê uma resistência legal, né? A gente pode fazer também uns ressaltos, uns pininhos laterais que encaixam também, tipo um côncavo convexo, assim, né? Que trave, com umas duas travinhas, né? Então vamos pensar aí, sem usar pino, né? Basicamente vamos tirar a ideia do pino, vamos fazer ele encaixado mesmo, né? Então as duas peças que se encaixam aqui e vai fazer esse mecanismo aí de abre e fecha, beleza? E aí eu acho que tem que ter uma travinha aqui na frente, né? Então a tampa talvez ela seja do mesmo
face concêntrico, no mesma, o diâmetro aqui seja igual, né? Só que na parte interna tem uma travinha, né? Acho que vai bem. Vou mudar a cor desses dois caras, só para a gente visualizar a diferença deles, né? Entre esses dois carinhas aí. Beleza. Vou considerar que eles estão encostando um no outro aqui, né? Pelo menos nessa etapa. Então, vamos fazer a montagem aqui, né? Beleza. Essa tampinha, ela pode ser um pouco, pode ter esse alívio aqui, né? Não precisa ser tão encorpada assim, né? A gente pode fazer um alívio nela e imaginar que vai ter o relevo aqui em cima, né? Só que aqui tá tudo plano e não é tão legal assim tudo plano, né? De repente a gente pode fazer um pouco abaulada aqui essa parte de cima, né? Pode melhorar na parte estética dela, né? Então vamos considerar essa alteraçãozinha aqui. Eu estava até pensando, pessoal, de modelar aqui, talvez acelerar o vídeo, né? Não ficar tão assim explicativo cada detalhe que eu vou incrementando, né? Talvez eu possa acelerar e aí vai ficar um pouco mais dinâmico o vídeo, tá? Então vamos pensar nessa ideia de acelerar, e aí se surgirem alguns detalhes que eu vá destacar, eu deixo no tempo normal aí, tá bom, pessoal? Fala pessoal, tudo bem? Não parece, mas já se passaram 2 dias. A grande magia da edição. E eu vi que o vídeo mostrando cada detalhe, etapa ali na modelagem, ia ficar um vídeo muito extenso. Nossa, ia ficar complicado do pessoal acompanhar, né? Então, o que eu fiz? Eu modelei o produto, né? O item aí que é a bússola, né? Modelei toda a bússola e agora eu vou mostrar para vocês o resultado, e agora sim eu vou explicar mais ou menos cada etapa ou ferramenta que foi utilizada para o modelamento, né, no SolidWorks. Então assim vai ficar um vídeo bem mais rápido, dinâmico, né, vai ficar muito mais interessante, acredito eu, tá pessoal? Então vamos retomar aqui para o projeto, tá? Então como é que foi aqui o desenvolvimento do projeto? No outro vídeo vocês estavam acompanhando a outra parte do trecho, né? O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo a base dele, né? Eu só vou tirar aqui as linhas, porque eu apliquei uma textura e vai ficar pesado, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver se eu consigo voltar.
e voltar com a linha, né? Então o que eu fiz? Eu fiz a base, né? O corpo principal, fui fazendo as ranhuras de encaixe, fui aplicando aí raio para dar um efeito mais de estampa metálica, né? Um produto estampado ou fundido, né? Para fazer um aspecto de metal, né? Porque a ideia é ficar uma carcaça de metal, né? Lógico que é para impressão 3D, mas a estética aí prevalece como se fosse uma peça estampada, metálica, né? Conformada no caso. Então eu criei aqui um encaixe, né? Onde vai ser a nossa dobradiça. Já fiz o alívio para passar aqui a fixação, né? Um encaixe cilíndrico aqui, né? Então já fiz o alívio para fugir de uma possível interferência, né? Fui aplicando raios, definindo mais a parte estética aí da peça, né? E aí fiquei aí, a gente conversou e eu posicionei o aspecto da aplicação da textura, né? Que a gente achava interessante fazer uma aplicação de textura. Então eu separei aqui no outro compilado, eu tinha separado algumas texturas. Essa ideia de coral, né? Uma textura orgânica, similar a um coral. E aí o que eu fiz? Eu fiz no próprio ChatGPT ou no Gemini, né? Eu levei essa imagem para lá, pedi para transformar em preto e branco, depois eu pedi para transformar em vetor, ele criou ainda uns efeitos que não ficou legal, e depois pedi para ele deixar bem vetorizado, né? Parecendo um vetor. Aí resolveu a parte da textura, tudo pela IA, né? Essa aqui eu ganhei um tempo muito grande aí fazendo pela IA essa textura, né? Que eu tinha separado aqui as texturas, né? Então a gente seguiu com essas de coral, esse efeito de coral. Então a ideia era aplicar aqui a textura, né? Então fiz esse rebaixo. Aqui eu fiz essa janelinha aqui, né? Esse rasguinho para encaixar um ressalto para o clique, né? Então pensando na travinha, né? Então a gente segue aqui com os raios, alguns chanfro, né? Opa, avancei demais. Vamos voltar aqui. Sair por aqui. Aí eu criei aqui a parte da rosa dos ventos, né? Uma ponta dela, né? Depois fui multiplicando a forma circular, fui fazendo aqui o complemento dela, né? Já coloquei as letras, subi aqui um cilindro para reforçar essa estrutura e fiz aqui aqui que vai receber a seta, né? A ponteira dela. E qual que era a ideia? Era que fosse cônico, né? Então a aresta da setinha ela vai pegar nessa parte cônica, então ela vai ter o mínimo de contato possível. Assim vai facilitar e vai ser mais fácil de girar, né? Ela vai girar com maior liberdade, né? Então, quanto menos, como a gente não está usando nenhum outro componente, rolamento, nem nada disso, né? Um pino metálico, né? Uma esferinha, nada disso. A gente está usando, vai ser um plástico por plástico aqui, né? Então, o mínimo de contato possível era o que iria favorecer, né? Então, por isso que a gente fez esse shape cônico aqui, né? A gente segue aqui, já fiz os ressaltos, subi umas linhas aqui, né? Rebaixei outras para dar esse efeito de escala, né? Então, aqui ficou esse efeitinho de escala. Fiz aí uns rebaixinhos para quebrar um pouco dessa planicidade, né? Criei essas setinhas, né? Essas ponteiras, também com chanfro, né? Então para ficar também uma estética legal, acompanhando o chanfro aqui da Rosa dos Ventos, né? E aí fiz também umas cavadinhas na parte de cima, que aqui estava liso, né? Para ficar um efeito de entalhe aí, né? Então aí fiz o furo para encaixar o pino da argola. Então, basicamente, a base é isso aqui, pessoal. Ela foi definida assim, tá? Aí aqui entrou a textura, fiz a parte da textura. E aí eu vou tirar aqui as linhas, senão a gente não consegue ver. Então, apliquei. O SolidWorks nem é muito ideal para fazer esse tipo de textura, tá, pessoal? Na verdade, eu não costumo fazer. Não sei se alguém faz, mas eu não costumo fazer essa parte de textura aqui no SolidWorks. Mas aproveitando que a gente estava aqui na ferramenta, eu pensei em fazer no Blender, tá? Mas aproveitando que eu já estava fazendo no SolidWorks, eu acabei fazendo aqui mesmo, tá? Eu achei que ficou interessante, vamos ver na impressão como é que sai, né? Então a parte de baixo é essa,
A tampinha é a mesma situação do encaixe, né? Vocês estavam acompanhando o iniciozinho dela, né? Aqui eu separei, tá, pessoal? Mas eu vou voltar aqui, vai dar para entender. Para facilitar na impressão, né? Então aqui a gente fez as ranhuras de encaixe, né? Da tampa com a base. Aí aqui eu fiz o encaixe do cilindro para dar articulação, né? O movimento da articulação da dobradiça. Um pouquinho de raio aí para dar a parte estética da peça, né? Aqui é interessante, pessoal. Fiz um ressalto aqui, né? Para facilitar na abertura, onde a pessoa coloca o dedo, né? Para fazer a abertura. Então eu fiz um ressalto e aqui na frente eu aumentei um pouquinho mais, deixei um pouco mais aberto aqui, né? Para ter um pouco mais de área para levantar com o dedo, né? Então acho que isso aqui pode facilitar na abertura aí da tampa, né? Então segue aqui aí fiz o rebaixo para dar o mesmo aspecto da textura, né? Então a textura da tampa de baixo conversando aí com a textura da tampa de cima, né? Eu avancei demais aqui, só voltar um pouquinho. Aí fiz a parte dos relevos do timão aqui, né? Subi aqui os relevos, multipliquei, né, de forma circular aqui. Deu um efeito também curvado, né? Porque a ideia aqui a tampa ela tá convexa, né? Ela segue essa curva aqui, né? Então é legal que esse carinha aqui também tivesse essa curva, né? Acompanhar essa curva. Então multipliquei aqui para acompanhar, fiz aí um encaixe melhor, né? Para ficar acompanhando a superfície curva. Achei que ficou bem legal. Depois eu tirei aqui o que sobrou aqui embaixo, né? E aí apliquei a textura. Então, aí separei a pecinha aqui de encaixe, né? Por conta da impressão, ficaria ruim, a peça ficaria flutuando e iria encher de suporte embaixo, né? Então eu cortei aqui, pinei e vou colar posteriormente aí após a impressão, né? Aí vamos ver aqui como ficou a parte da setinha. Então a setinha, a ponteirinha, né? Ficou também chanfradinho para se comunicar aqui com a rosa dos ventos, né? Esse efeito estético geométrico aqui, né? Achei que ficou legal. E aí uma tampinha aqui para travar a setinha girando, né? Também fiz aqui esse pino com essa argolinha, né? E aí fechou a parte da estrutura da nossa bússola, pessoal. Deixa eu fazer um corte aqui para a gente visualizar. Então essa é a ideia que eu falei da aresta, né? Então eu subi aqui essa geometria cônica, né? Essa torre cônica, para só pegar a aresta da ponteira aqui, né? Então o mínimo de superfície possível de contato vai facilitar aí na hora do giro, né? E esse pininho aqui, vou fazer, vai entrar com pressão, né? Vai ser pinado com pressão, mas posso colocar uma cola também. Passar uma cola e aí trava definitivamente, né? Ela não está encostando, deixei uma folguinha também para não interferir, só vai impedir de subir. E aí vai girar com bastante liberdade aqui, né? A nossa ponteirinha. E é isso, pessoal. Então, daqui eu já exportei para o fatiador, né? Aqui no fatiador eu não mexi muita coisa, tá, pessoal? Até porque tenho pouca prática aqui no fatiador, né? Da impressora 3D. E então eu mexo pouca coisa ainda, né? Eu estou aprendendo, então possivelmente aí no futuro eu vá fazer mais ajustes, né? Eu vou imprimir esse conjunto, vou ver como vai sair. Se sair ruim, eu mexo em alguns parâmetros para tentar otimizar, né? Mas espero que vai sair bem direitinho. Só estou em dúvida. Essa textura aqui eu achei que ficou bem legal nesse sentido, né? Ela preservou, agora aqui em cima já ficou irregular, pelo menos nesse preview aqui, né? Vamos ver na impressão, mas eu estou desconfiado que esse cara não vai ficar legal. Aí eu vou ter que alterar a forma de fatiar aí essas peças. Mas aí vamos ver na impressão como é que fica. Tá bom, pessoal? Então eu já vou botar para imprimir e a gente vai ver o resultado. Fala, pessoal, as peças foram impressas, finalizadas.
Eu vou mostrar perto da câmera porque elas são bem pequenas, né? Então fica mais fácil mostrar aqui. Eu imprimi em cinza, né? Futuramente eu pretendo adquirir o material gold, né? O acabamento metalizado, né? Ouro. E aí eu só faço a pintura de desgaste para simular a oxidação, né? Então ele saiu cinza, gostei bastante da impressão. Realmente aqui na textura, essa textura ficou perfeita, ficou exatamente a ideia do 3D, né? A gente fez o projeto. Então eu fiz aqui, eu pintei, ele saiu cinza, pintei com esse amarelo mais douradinho, né? Preenchi tudo de canetinha amarela e depois vim com a canetinha preta, mas eu coloquei, deixei com água, né? Misturei com água e fui aplicando com pincel, né? Então foram duas etapas, né? A primeira amarela e depois esse efeito aí com a tinta preta, né? E pincel para dar essa cara de oxidação, né? Mas achei que ficou muito bacana, muito legal. Essa textura, né? Ficou bem destacada em toda a volta, né? O contorno. Esse efeito aqui dos entalhezinhos também ficou bem interessante. As letras, né? A própria Rosa dos Ventos, achei que ficou muito legal. Então esse cara aqui, que a tampinha é o timão, né? Eu vou dar o mesmo acabamento. Internamente ficaram os suportes, tive que lixar bastante aqui, né? Com a micro retífica, desbastar aqui um pouco. Mas como é a parte interna e a ideia é que seja também oxidado, meio rústico, né? Então não prejudica o acabamento da peça, né? Ela ficou muito perfeito o encaixe, né? Ficou muito bem feitinho. Realmente esse ressalto aqui funciona, né? Vai funcionar, vai facilitar na abertura, né? Ele casou bem, né? Caiu bem aí na ideia. E os encaixezinhos estão aqui, a ponteirinha, né? O pininho com a argolinha eu já tinha pintado. E esse carinha aqui é o que faz a dobradiça, né? Eu vou encaixar e colar aqui para fazer aí o mecanismo da dobradiça. E é isso, pessoal. Já vou terminar aqui a pintura e já mostro para vocês a peça finalizada. Fala, pessoal. Estou trazendo aqui a peça praticamente finalizada, tá? Na finalização dela eu percebi aqui algumas necessidades aí que a gente precisa alterar para o próximo modelinho, né? Esse aqui a gente pode considerar essa primeira peça da bússola é o protótipo, né? Foi a primeira que a gente fez. Mas já vou considerar para a próxima impressão da bússola algumas alterações, tá? Principalmente imprimir material gold, né? O PLA dourado, metalizado, vai ser perfeito, porque eu pintei, né? Eu pintei, saiu em cinza, pintei de amarelo, um amarelo mais puxado para o dourado, e depois fiz a aplicação do preto, da tintinha preta aqui para dar esse efeito de oxidação, né? Então, se eu aplicar o efeito de oxidação num material dourado, PLA dourado, gold, aí fica 100%. Mas ficou legal aqui, eu já deixei com meu filho encaixou o dedinho naturalmente aqui e já saiu levando para cima e para baixo, né? Então a criança já automaticamente já identifica aí um uso, né, para aqui, para a argolinha, né? Então, e aqui o pino, pessoal, eu considerei impresso, só que ficou muito fininho. Ficou frágil, por ser PLA, mais frágil ainda, né? Então eu tirei o pino e coloquei esses pininhos é um ferrinho de solda, né? Um material de solda. E aí deixei essas pontinhas, essas travinhas, né? Esférica aqui, né? Derreti ela para ficar para ficar um stopzinho, né? Uma travinha. Então esse aqui é provisório, né? Lógico que o próximo eu vou engrossar aqui, vou deixar esse mecanismo da dobradiça bem maior, né? Essa área bem maior. E aí sim vai entrar um pino impresso, né? Eu até imprimi o pino, então eu vou utilizar esse pino aqui, esse pino impresso, e vou colar aqui, passar uma cola, então ele vai encaixar, vai atravessar, vai colar aqui e vai travar. E aí conforme o giro não vai ter problema de desgaste, né? Então pro próximo eu vou fazer essa alteração aqui, né? E internamente eu achei que foi muito legal esse efeito da oxidação, né? A ponteirinha aqui, a agulha, né, da bússola está girando, normal, ela gira bem. Está girando bem legal. Também fiz aqui o pininho, né, da solda. Também é uma solução que eu vou ter que modificar. Eu tenho que pensar em alguma solução. Ou talvez eu considere usar, porque ficou bem legal, ficou bem acabada.
ficou interessante, né? Mas eu achei muito legal esse efeito rústico, né? Da impressão com o lixamento, com a canetinha e o efeito da tinta preta ficou muito legal, tá parecendo mesmo um metal oxidado, né? Então, pessoal, essa foi a peça impressa da bússola com acabamento de pintura, né? Como eu falei, no próximo eu vou fazer com material gold para ficar mais interessante. E o próximo item dessa coleção aqui do tesouro, desse brinquedo pirata, né? Vai ser o broche, que é um brochezinho, né? Uma insígnia. E essa insígnia talvez eu já imprima em material gold, no material dourado. Então a gente vai poder ver a diferença, né, desse acabamento. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado da bússola, como ela ficou. Eu gostei muito. Já deixei na mão do meu filho, ele já até brincou um pouco. E aí, como eu falei, eu vou fazer os ajustes e a insígnia no próximo vídeo. A gente vai iniciar esse projeto do próximo item, tá? E vocês vão poder acompanhar aí o avanço dessa segunda parte aí da coleção. Tá bom, pessoal? Agradeço aí por quem acompanhou. O vídeo ficou bem longo, né? Eu achei que o vídeo ficou bem longo. Para o próximo vídeo também eu pretendo, né, reduzir, secar um pouco mais esse vídeo para ficar até mais dinâmico, tá? Mas espero que vocês tenham gostado aí do avanço, tá? E no próximo vídeo a gente se vê, tá bom? Obrigado, pessoal.